Sabe uma coisa que eu fico pensando? Como as nossas crenças mais profundas funcionam como uma lente, né? Elas filtram tudo que a gente vê, que a gente ouve. Na psicologia, o nome disso é viés de confirmação. Aquela nossa tendência de, abraçar o que confirma o que a gente já pensa e ignorar o resto. E esse efeito é, assim, turbinado quando o assunto é teologia. Porque aí não são só ideias, né? Mexe com a identidade da pessoa. Mudar de ideia sobre o fim do mundo não é como trocar de celular, é mexer numa base. A mente se defende disso, é natural. Exatamente. E é nesse campo minado que a gente vai entrar hoje. O nosso material de análise são trechos de um livro chamado O Último Êxodo, de J. Miguel Jr. A nossa missão aqui é entender como o autor usa essa ideia do viés de confirmação para questionar uma das doutrinas mais populares, a de que a igreja vai ser retirada da terra antes da chamada Grande Tribulação. Vamos explorar os argumentos de uma perspectiva diferente, a pós-tribulacionista. O ponto de partida dele é bem provocador. Ele sugere que muita gente rejeita a ideia da igreja passar pela tribulação não por falta de evidência bíblica, mas por uma espécie de lealdade cognitiva, sabe? A mente busca o que é consistente, o que é mais confortável, e desafiar isso gera uma instabilidade que a gente, instintivamente evita. É como se o cérebro dissesse: não, obrigado, já tenho uma resposta para isso. Ok, então vamos desvendar essa provocação. O livro começa de um jeito bem inesperado. Ele diz que, para a gente entender o fim, a gente precisa começar antes do começo de tudo. O autor chama essa abordagem de ultramilenismo. A ideia é tirar o foco dos 1000 anos e colocar a lente no que ele chama de propósito eterno de Deus, algo estabelecido em Cristo antes da fundação do mundo. E ele não tira isso do nada, né? A base textual é forte. Ele cita Efésios, capítulo 1, que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos. A implicação disso é gigantesca. Peraí, isso quer dizer que o plano de resgate da humanidade, a vinda de Cristo, tudo isso não foi um plano B de Deus depois que Adão e Eva estragaram tudo? Foi o plano original desde sempre? Exatamente essa é a tese. E isso se conecta com um conceito que ele explora muito, o de revelação progressiva. É como se a Bíblia fosse um grande roteiro que vai se revelando aos poucos, sabe? E ele destaca 2 pontos cruciais. O primeiro, lá em Gênesis 3.15, a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O livro chama isso de o embrião do evangelho. É como se, no exato momento da catástrofe, a primeira pista da solução já fosse sussurrada. Perfeito. E a segunda peça é o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão, que é Cristo. O primeiro traz o pecado e a morte. O último Adão, Cristo, vem não só para consertar, mas para cumprir o propósito que já existia antes. Na visão dele, tudo de Gênesis a Apocalipse é parte da execução desse único plano. Certo, entendi a base. Se o plano é um só, coeso, centrado em Cristo, desde sempre. Como isso impacta a ideia do arrebatamento? Porque a visão mais comum que a gente vê em filmes é a de um grande escape, né? Uma operação de resgate. Pois é, e o livro vai totalmente na contramão disso. Segundo o autor, o propósito principal do arrebatamento não é uma fuga, é algo muito maior. A aniquilação pública e definitiva do último inimigo, a própria morte. Nossa, isso muda tudo. De uma estratégia de evacuação para um ato de guerra final contra a morte. Onde ele se baseia para dizer isso? Coluna vertebral do argumento dele é 1 Coríntios capítulo 15. O texto diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E o clímax da passagem é a declaração de vitória. A morte foi destruída pela vitória. O foco do apóstolo Paulo aqui é a transformação dos nossos corpos mortais em imortais. É uma vitória biológica, entende? Ok, mas e a parte de encontrar o Senhor nos ares? É essa parte que todo mundo associa com a fuga. E aqui entra um termo técnico que o autor acha crucial. Ele diz que o arrebatamento é parte de um evento único chamado parousia. A palavra grega, parousia, não significa só vinda, mas presença, chegada oficial, como a visita de um rei a uma cidade. A chegada do rei é o evento. Não tem um aperitivo secreto antes da festa. Ah, entendi. Então o encontro nos ares não seria para ir embora. Seria para receber o rei que está chegando e fazer parte da comitiva triunfal dele. Exatamente essa é a imagem. O livro analisa o outro texto clássico, 1 Tessalonicenses 4, e mostra que o contexto ali era de consolo. As pessoas estavam de luto, preocupadas se os parentes que morreram ficariam de fora. E Paulo escreve para dizer: fiquem tranquilos. Primeiro, o Senhor desce com um anúncio barulhento, trombeta, voz de arcanjo. Depois, os que morreram ressuscitam. E só então, nós, os vivos, somos transformados para nos juntarmos a eles.
O foco é garantir que todos, vivos e mortos, participam juntos da vitória. Não é um manual de evacuação. Ok, tô acompanhando. Se o arrebatamento não é uma fuga, isso cria uma pergunta gigante. O que acontece com a igreja durante a tribulação? O livro entra nesse detalhe? Entra. E de forma bem direta, a tese é que a igreja estará presente, será alvo de perseguição, mas será divinamente preservada no meio do caos. E a principal evidência vem das palavras do próprio Jesus em Mateus 24. Que é um texto que gera muita, mas muita discussão. Quais são os pontos que o livro destaca ali? São vários e bem específicos. Primeiro, o público. Jesus está falando com os discípulos e ele diz: vós sereis entregues à tribulação. Ele não diz um grupo futuro. Segundo, o motivo da perseguição, por causa do meu nome. Isso aponta direto para os seguidores de Cristo. Terceiro, a promessa é para aquele que perseverar até o fim. E por último, talvez o ponto mais forte. No versículo 29, a vinda de Cristo acontece logo após a tribulação daqueles dias. A ordem é explícita. A ordem parece clara. Tribulação primeiro, vinda e união depois. Mas, alguém poderia argumentar que Jesus falava só para os judeus daquela época, certo? O livro aborda isso? Sim, ele aborda. O autor argumenta que separar as audiências ali seria artificial. Mas ele não para por aí, ele adiciona outras camadas. Uma das mais fortes é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Lembro dessa passagem. É quando Paulo tenta acalmar o pessoal que achava que o fim já tinha chegado, né? Exato. E o que Paulo diz é categórico. Ele fala que a nossa reunião com ele, o arrebatamento, não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. A lógica do autor é simples. Se Paulo avisa a igreja sobre esses eventos, é porque a igreja estará aqui para testemunhá-los. Faz todo sentido. É como avisar alguém sobre um furacão que vai passar a 1000 quilômetros de distância. Não teria propósito. O livro traz mais alguma coisa? Sim, uma analogia que ele considera muito poderosa, a tipologia do Êxodo. Ele lembra que Deus não tirou Israel do Egito antes das pragas. Pelo contrário, ele os protegeu dentro do Egito, em Gossém, enquanto o juízo caía ao redor. A libertação veio através do julgamento, não como fuga dele. Nossa, essa imagem do Êxodo é muito visual. É como dizer que Deus não te tira da tempestade, mas te dá um lugar seguro no meio dela. A proteção está na presença dele em meio ao perigo, não na ausência do perigo. E essa é a imagem que, segundo ele, se perdeu. Ele ainda cita os pais da igreja dos primeiros séculos. Irineu, Hipólito, todos eles tinham uma visão consolidada de que os justos passariam por uma aprovação final. A ideia do arrebatamento pré-tribulacional, segundo o livro, é uma interpretação bem mais recente. Isso volta direto para o que a gente falou no início, sobre o viés de confirmação, né? Uma ideia mais nova, talvez mais confortável, se espalha e a gente começa a esquecer que por séculos a visão era outra. Precisamente. A tradição mais recente acabou ofuscando a mais antiga e o viés de confirmação ajuda a manter isso. Certo. Então, se a igreja está presente e o arrebatamento faz parte de um evento único, vamos ao clímax. Como o livro descreve essa segunda vinda? A ênfase é total no evento ser público e universal. Nada de secreto. A passagem-chave é Apocalipse 1.7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. A linguagem não deixa muita margem para interpretação, né? Mas e a ideia do ladrão na noite? Essa imagem é muito forte na cultura popular. Pessoas sumindo, roupas ficando para trás. Como ele desmonta isso? Ele argumenta que a gente confundiu as coisas. A metáfora do ladrão não é sobre invisibilidade, mas sobre imprevisibilidade. Um ladrão não manda convite, ele pega todo mundo de surpresa. O ponto de Jesus seria alertar para a necessidade de vigilância. O evento vai ser inesperado por um mundo desatento, mas não invisível. O barulho de uma janela quebrando à noite não é nada sutil. Ah, entendi. O segredo está na hora, não no evento em si. E depois dessa vinda única e visível, o que acontece? É aí que entraria o reino de 1000 anos. É aqui que ele se afasta de outra ideia popular. Ele argumenta que a vinda de Cristo inaugura diretamente o reino eterno, o estado final, sem fase intermediária. Ele conecta profecias de Daniel e Isaías não a um milênio literal, mas à nova criação de Apocalipse 21, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Então, na visão do livro, não tem um final de temporada e depois um epílogo de 1000 anos. É o episódio final, a consumação de tudo. Exatamente. Isso amarra toda a discussão de volta ao ponto inicial do propósito eterno de Deus. A história não termina com uma fase de transição, mas com a realização plena e imediata do plano original. É a conclusão definitiva do roteiro. Uau! Ok, vamos tentar amarrar as peças dessa nossa análise do livro O Último Êxodo. O ponto de partida é o nosso próprio viés de confirmação.
que pode nos prender a uma interpretação só porque ela é mais familiar. Isso. Em seguida, vem a proposta de reenquadrar o arrebatamento. Sair da ideia de um plano de fuga para de uma proclamação de vitória sobre a morte. E por fim, todo o argumento construído. As palavras de Jesus, as cartas de Paulo, as analogias, a história, tudo apontando para uma igreja que não escapa da provação, mas a atravessa. O que nos leva a um pensamento final bem provocador que o autor deixa como reflexão. Ele sugere que talvez a verdadeira esperança cristã não esteja em evitar o sofrimento, mas em ser fiel através dele. A grande pergunta, então, não seria como eu escapo da tribulação, mas sim como eu evito a apostasia e permaneço firme. É uma mudança de foco. Total. De uma esperança de conforto para uma esperança de resistência. E isso deixa uma questão em aberto. Se a gente adota, mesmo que como um exercício mental, essa perspectiva de perseverança através da provação, como isso muda a nossa abordagem aos desafios que a gente já enfrenta hoje? Como essa teologia do fim impacta a nossa psicologia do presente? É algo para se pensar.